Olá, precisamos falar sobre Dark e os paradoxos do tempo. Pois é, minha gente, Dark, segunda temporada já está entre nós e a confusão continua a mesma. Se na primeira temporada a gente tem essa coisa da viagem no tempo e deixa a gente com um nó na cabeça, a segunda temporada levou o negócio ao extremo. E aqui eu tô para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do paradoxo do tempo. Na verdade, não é apenas um paradoxo, mas uma série de paradoxos que são apresentadas, né, na história. Temos aí na primeira temporada o paradoxo do avô, que é provavelmente uma das mais conhecidas do público. A gente é apresentado lá a história do Mikkel, né, que volta ao passado e se torna Mikael e se casa com a Hannah, e tem o Jonas, que vai levar a toda a história com o suicídio dele para chegar naquele ponto em que eles estão lá perto da caverna e aí o Mikkel desaparece na história para voltar no tempo para se tornar o pai de Jonas. Ou seja, nós temos esse complexo, esse pequeno looping histórico. Mas não é exatamente essa a questão. A grande discussão é o que aconteceria se eles voltassem no tempo e trouxessem Mikkel de volta para o presente. Será que Jonas não nasceria? O que aconteceria? Essa é a grande questão do paradoxo do avô dentro da série. A gente, como o próprio nome diz, imagina, né? A gente já conhece essa história como a história de que se nós pudéssemos voltar no tempo, por exemplo, eu voltasse no tempo e acidentalmente matasse o meu avô, o que aconteceria? Será que eu nasceria? Eu não poderia nascer, afinal de contas ele, né, foi morto, o meu pai não nasceria, ou a minha mãe não nasceria e eu não nasceria. E aí o que aconteceria? Como eu poderia voltar no tempo para matá-lo se eu não nasci? Ou seja, nós entramos nessa questão que a matemática e a física tentam explicar há muito tempo e tem uma dificuldade enorme. Não vamos entrar muito nessa questão. Entra aí numa questão de tempo pré-determinístico. Pega aí umas ideias como, por exemplo, imaginar que o tempo e o espaço está tudo pré-determinado. Passado, presente e futuro existem e coexistem como uma coisa só. Afinal de contas, hoje é o presente, mas o presente hoje já foi o futuro de um passado e será o passado de um futuro. Em outras palavras, o presente está sempre contínuo. O presente existe o tempo inteiro e ao mesmo tempo não existe. Então, assim, é difícil a gente calcular e entender como isso acontece. Então, essa questão, esse paradoxo que é apresentado na série, não é uma novidade, porque a gente já foi apresentado a ele em várias outras séries, filmes, outros produtos. Temos séries como, por exemplo, temos filmes, né, como, por exemplo, Superman, o filme apresenta, né, um paradoxo aí desse tipo também. Nós temos filmes como Time Cop, nós temos Efeito Borboleta, e nós temos, por exemplo, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que talvez seja um dos mais presentes nos dias de hoje. No entanto, eu vou me pegar no que é provavelmente o mais famoso de todos, que é De Volta para o Futuro, o primeiro. Vamos falar do primeiro filme, porque todos os três filmes trabalham com diferentes tipos de paradoxos. E o primeiro filme trabalha muito com a questão do paradoxo do avô. O que aconteceria se Marty McFly volta ao passado e ele, né, que acaba cruzando com os pais dele, e ele acaba fazendo com que os pais não tenham um relacionamento. Ele é forçado a tentar fazer com que os pais tenham esse relacionamento, porque se não acontecer, ele não nasce. Então ele é provavelmente o paradoxo do avô mais famoso do cinema. No entanto, ele trabalha com alguns truques, ele faz alguns cheats ali, né? Ele trapaceia um pouco para tentar se justificar para a gente. Então, por exemplo, vamos pegar que Marty McFly volta ao passado, só que ele causa tantas coisas, ele causa tantas confusões, ele altera tantos fatores no passado que isso constrói um novo presente para ele. Mas o mais importante para ele era que os pais estivessem juntos. E ele consegue, no final das contas. O mais importante é que os pais se beijassem na festa, né, da formatura e eles se beijam. Só que assim, por pouco, né? Porque acabou ali que a mão dele estava até desaparecendo enquanto ele tocava a guitarra. Mas e todas as outras coisas que ele causou, todos os outros fatores que ele fez? Por exemplo, no presente, o pai dele é meio que um capacho do Biff Tannen. E no final das contas, ele faz com que a relação entre o pai e o Biff mude, tornando o pai dele um cara, né, fortão, é um cara proativo. Inclusive o pai dele se torna um escritor de ficção científica super conceituado por causa de uma intervenção do próprio Marty McFly. Ou seja, ele cria uma linha temporal completamente nova para si,
No entanto, ele mantém as mesmas memórias da linha temporal anterior. Então é como se ele não entendesse o que aconteceu naquele tempo corrido. Isso acontece, inclusive, na história de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Quando o Logan volta ao passado para tentar alterar toda aquela linha temporal terrível, e ele acorda na linha temporal normal, onde está todo mundo vivo, onde não existem as sentinelas. E ele não lembra de nada do que aconteceu, ele não conhece aquela linha temporal. Seria essa uma possibilidade dentro das questões? Não sabemos. A própria física tenta entender e tenta explicar essa questão de linhas temporais. O complexo, né, é complexa essa questão do paradoxo do avô, porque ela exige um exercício muito mais da gente entender que o tempo talvez não seja pré-determinado e que talvez ele trabalhe apenas nas probabilidades. Se fosse pré-determinado, nós jamais conseguiríamos matar o nosso próprio avô. Seria impossível. De alguma forma, o tempo não deixaria que isso acontecesse. A gente tem um exemplo dessa linha de pensamento no filme Máquina do Tempo, em que o dono da máquina, né, o personagem principal, fica voltando no tempo e tentando salvar a noiva dele. Mas de alguma forma a noiva dele acaba sendo morta. De alguma forma. Ou ela é atropelada por uma carruagem, ou ela cai num rio, ou ela é esfaqueada. Porque assim, ela tinha que morrer, fazia parte da linha temporal. Isso não pode ser alterado, isso tem que existir. Então, assim, a linha temporal está escrita, mas ali ele pensa numa questão apenas do passado, ele não se expande para o futuro. Até porque as próprias alterações do personagem principal deixam claro que tudo o que ele fez no passado ou no futuro estava de certa forma pré-determinado. Ele teria que estar naquele momento, naquele lugar, e teria que conhecer aquelas pessoas e fazer aquelas ações. Isso entra um pouco na história de, por exemplo, o filme Predestinado. Ele é um filme também que trabalha com essa questão da predestinação ou do tempo pré-determinado que está fechado e que nada se altera, que nós não temos, vamos dizer assim, o livre-arbítrio. A gente tem apenas essa ilusão de livre-arbítrio. Na série Dark, a gente é colocado, né, nesse foco de história. O que aconteceria se alguém voltasse e trouxesse Mikkel para o presente? Será que o que aconteceria com o Jonas? Ele desapareceria? Essa linha temporal ela seria apagada? O que poderia acontecer? Essa questão é levantada na segunda temporada da série, quando a Catarina ela joga para o Jonas do tipo o medo que ele teria que ela voltasse no tempo e trouxesse o Mikkel. Mas o Jonas explica isso para ela. Não tem como você alterar porque eu já existo. O meu tempo, o meu futuro, o meu presente e o meu futuro já existem. E tanto existe que está lá, atuando. O Adam está atuando. Então, qualquer ação da Catarina não surtiria efeito. De alguma forma, ela não conseguiria trazer o Mikkel porque já aconteceu aquilo tudo. Então, a gente entra nesse pequeno problema para resolver. Inclusive, nós entramos aí com o próprio De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro 2, quando eles, na verdade, voltam para o ano de 1955 novamente, e eles acabam causando uma série de novos eventos para assegurar que os eventos originais se mantivessem da mesma forma. Então, assim, eles criam novas situações que não foram vistas no filme original. No entanto, eles se justificam, porque afinal de contas não é porque a gente não viu que eles não aconteceram. Talvez tudo que estivesse acontecendo no filme original, a gente só não estava vendo aquelas coisas do segundo filme. Claro que eles novamente trapaceiam. E aí a gente chega no terceiro filme, que ele trabalha um tipo de paradoxo temporal muito bacana também, que é o conhecido como paradoxo da história retroativa. Afinal de contas, o Dr. Brown volta até o começo lá da cidade e ele vive naquele lugar, ele começa a fazer parte da história daquele lugar. Isso também é um pouco explorado na série, não é bem explorado na série Outlander, quando a personagem principal volta ao passado e as ações dela acabam desenhando o futuro e acabam mostrando que ela, como uma personagem atuante na história para construir o presente ou o futuro, né, depende do ponto de vista, que ela conhece. O filme Linha do Tempo também tem um pouco dessa discussão sobre você acabar voltando para um tempo passado e a sua linha de ações, né, acabar imergindo dentro daquele movimento que você se torna parte da história. Ou seja, o seu presente permanece com você e te acompanha, fazendo parte da história. Ou seja, você tinha que voltar novamente, entramos na linha pré-determinística.
Mas vamos voltando assim, falando sobre a questão de Dark. A primeira temporada trabalhou muito esse tema, no entanto, na segunda temporada ela foi jogada para baixo, porque nós somos apresentados a uma nova linha de pensamento, que é o paradoxo, tanto o paradoxo do Bootstrap, como a questão das linhas tangentes, no caso, os universos tangentes. Se você não pode matar o seu avô, mas eventualmente você consegue matar o seu avô, só que você não vai desaparecer. O que você acaba criando é uma linha tangente. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, porque afinal de contas temos muito para falar sobre Dark. O tempo é curto e você, né? Assine aqui o canal, fique com a gente e a gente vai falar bastante ainda sobre Dark. Tchau, galera. Muito obrigado a você que ficou aqui com a gente. Tchau, tchau.